Olá, meus amigos e amigas, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso programa Zootecnia Online. Eu vou falar programa semanal porque essa semana a gente vai ter dose dupla, né? Nós tivemos na quarta-feira aqui com a pesquisadora Salete Alves de Moraes, com um tema bastante interessante, uma abordagem magnífica aqui sobre manejo sustentável da caatinga. Hoje, continuando a nossa temática, tratando aí sobre a parte de alimentos e alimentação no semiárido, a gente vai abordar também uma forrageira importantíssima para o semiárido, que é sobre a palma forrageira, nosso tema, com um foco mais específico com o uso de água residuária, que a gente vai ter aqui o professor e pesquisador Delfran Batista aqui tratando sobre o tema, mas, como de sempre, eu não vou detalhar muito isso. Mas, antes de convidar a nossa Natália Freitas, voltando aqui para participar do nosso Zootecnia Online, né, Nath? Boa noite, Natália. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Hoje, Natália vai ser nossa mediadora. Hoje ela que vai abrir esse diálogo aí nosso com o professor Delfran. Mas falar que hoje também é o nosso último programa, né? Nosso programa. Da temporada. A gente fechando aí com chave de ouro. Mas para falar um pouquinho, a gente fala um pouco sobre o último programa. Vamos chamar logo o professor Delfran, que ele já participa desse diálogo com a gente, né, Nath? Já apresentá-lo aqui para o nosso público. Isso. E como o professor Carlino já falou, o convidado de hoje é o professor Delfran Batista dos Santos. Ele é agrônomo pela Universidade Federal da Bahia, é da casa, e ele é mestre e doutor em engenharia agrícola. Ele atualmente é professor do mestrado em produção vegetal no semiárido e do mestrado profissional em ciências ambientais, possuindo experiência em recursos hídricos e agroecologia, com ênfase de atuação nas áreas de captação de água da chuva, reuso de água na agricultura, agroecologia e tecnologia social. Então... Olá. Ô, meu amigo. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor Carlino. Boa noite, Natália. Tudo bem com vocês, né? Tranquilo. Tô falando com a Natália aqui, a gente está fechando com chave de ouro, né? Hoje é a nossa última palestra desse ciclo e a última do ano de 2020, da temporada do Zootecnia Online. Hoje a gente fecha 12, não vou falar 12 semanas, né? Porque essa semana é uma semana atípica, mas a gente fecha aí 12 dias de discussões aqui que a gente já vem tendo desde outubro. Pegou as 4 semanas de outubro, 4 semanas de novembro, outubro, aí com a parte de bovinocultura de leite. A gente teve aqui temas e pessoas fantásticas aqui com a gente. A gente teve o professor Gregório, o professor José Esler, o professor Douglas, o professor Mauro, Gregório, José Esler e Douglas aqui da UF, do Departamento de Zootecnia, o professor Mauro lá da Universidade Estadual da Sudeste da Bahia, todos eles tratando aí de temas voltados à bovinocultura de leite. Adentramos aí o mês de novembro, falando sobre ovinocaprinocultura. A gente teve o professor Fábio Nicori, que é do departamento aqui da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia, aqui da UFBA. A professora Manuela, também aqui da Escola da UFBA, da Escola de Medicina Veterinária da UFBA. Tivemos com a gente Roberta veio trazer uma contribuição interessante aqui para a gente sobre qualidade de carcaça da ovinocaprinocultura. A Roberta, que é lá da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E tivemos também nosso amigo aqui da Universo, professor Daniel Menezes, falando sobre queijos. E foi um tema bem interessante, viu, Delfrans? A gente já adentrou, inclusive, falando de queijos e vinhos, queijos de cabra, sobre vinhos. E aí começamos dezembro, né? Dezembro a gente abriu aí, né, Nath, com a parte de alimentos e alimentação. Comecei falando aqui um pouco sobre a importância de se planejar, de se organizar na propriedade para ter alimento para o rebanho ao longo do ano inteiro. Depois a gente teve o professor Gleidson também aqui da UFBA, falando sobre
coprodutos na dieta de pequenos ruminantes, tema importantíssimo. E na quarta-feira tivemos aqui Salete, lá da Embrapa Semiárido, que trouxe um tema sobre manejo sustentável da caatinga. E aí, continuando aí, falando sobre o nosso semiárido, a gente tem aqui nosso amigo Delfran Batista, professor e doutor aqui do Instituto Federal Baiano, do Campus Serrinha, parceiro, atua com a gente lá no programa de produção vegetal no semiárido em Guanambi e é coordenador aqui do programa de Ciências Naturais de Serrinha. Então, ele vai trazer um pouco aí sobre os trabalhos, as experiências, a vivência dele aí com o uso de água residuária e essa ênfase, esse foco que tem dado aí, trazendo uma nova perspectiva aí para a palma forrageira. Mas aí a gente conversa mais um pouco aí, mais à frente. Vou devolver, antes de mais nada, né, agradecer a Delfran, que aí de pronto, quando foi convidado, ele aceitou o convite para estar aqui com a gente hoje, para poder colaborar, contribuir um pouco aqui no nosso bate-papo com o nosso público, que está aqui toda semana com a gente, dialogando, trazendo um pouco das suas vivências também, certo? E eu vou devolver a palavra a Nath, a Natália, que acho que tem algumas informações para a gente, né, Natália? Então, hoje não temos enquete, né? Não temos resultados de enquete, mas tá todo mundo muito ansioso para a palestra. Eu vou passar a palavra para o professor, ele já pode preparar a apresentação. E quando se sentir pronto e à vontade, pode começar, professor. Ok, obrigado, Nath, obrigado, Carlindo, pela receptividade. Eu fico muito honrado e feliz em estar aqui hoje com vocês, né? Debatendo esse tema importante. Eu não sei se... Acho que está dando retorno aí, não está? Obrigado. Fala. Obrigado. O áudio não, para mim tá tranquilo. Tá, não? Então acho que é o meu aqui que tá... Enfim, agora deu uma melhorada. E aí a ideia é que a gente consiga dar uma pequena contribuição aí, né, na parte no programa que vocês idealizaram, estão organizando e desenvolvendo. Parabenizo a todos vocês aí da organização do programa e dizer que é uma excelente oportunidade para as pessoas, né, para os ouvintes, para aqueles interessados na zootecnia, na produção animal, né, apesar de eu não ser diretamente da área, mas a gente trabalha com produção de forragem e vai trazer um pouquinho da nossa experiência e curiosidade a respeito do tema, no intuito de provocar vocês no sentido de mais pessoas agregarem a essa linha de pesquisa que a gente vem trabalhando e desenvolvendo aí ao longo de algum tempo já. Bem, então, dando início aqui, o nosso tema de hoje... Só vou sair da tela e tirar o professor Carlindo, e aí o senhor pode continuar. Tudo bem, eu vou me sentir só se vocês saírem. Mas tudo bem. Bem, então, hoje que eu vim trazer aqui, conversar um pouquinho com vocês, é sobre a possibilidade do uso de água residuária na produção de palma forrageira. Já foi apresentado, né? Eu sou daqui do campus Serrinha, vinculado ao Instituto Federal Baiano, e também, como foi falado, também eu atuo nos dois mestrados aqui do IF Baiano. Um na produção vegetal do semiárido, lá em Guanambi, e o outro aqui em Serrinha, que é nas ciências ambientais. Então, na verdade, esses trabalhos, essas linhas de pesquisa que a gente já vem desenvolvendo há um tempo,
com o uso de água residuária, e agora na palma forrageira, ele é bem transversal, é um tema bem transversal para os 2 mestrados. A gente acaba orientando estudantes nessa linha, tanto em Guanambi, né, quanto aqui em Serrinha. Em Guanambi, a gente foca mais a parte de produção mesmo, né, da forrageira, e aqui a gente foca mais a parte ambiental, os impactos ambientais, enfim, de que forma a gente pode estar minimizando também esses impactos. Pois bem, então a primeira coisa que eu queria conversar com vocês, falar a respeito, era situar o que é essa água residuária. Então, se o tema é água residuária na produção de palma forrageira, mas o que é essa água residuária? Vários autores, né, a gente fez uma compilação aí de ideias e conceitos de alguns autores, e que eles tratam a água residuária como um termo usado para caracterizar os dejetos provenientes das diversas modalidades de uso e da origem das águas, tais como as de uso doméstico, comercial, industrial, estabelecimentos públicos, áreas agrícolas, superfície, infiltração, pluvial, dentre outros, exemplo dos efluentes sanitários, né? Então, esses foi apenas alguns autores, né, que a gente conseguiu identificar que a ideia era essa, mas existe uma série de outros autores que também conceituam aí as águas residuárias. E a gente, para trazer de uma forma mais simplificada, né, a gente traz que as águas residuárias são todas as águas produzidas e oriundas das diversas atividades humanas, seja ela do uso doméstico, do uso industrial, né, das águas pluviais urbanas, bem como no setor agropecuário. Então, essas águas, elas podem ser individuais, né, de um determinado setor, ou pode se juntar, né, todas essas águas e configurar uma única água, uma água misturada de vários setores, né, que é mais ou menos o que acontece quando são despejadas nos corpos hídricos. Boa parte delas são lançadas nos corpos hídricos sem o devido tratamento. Hoje a gente sabe que o tratamento das águas no nosso país e no Nordeste, principalmente, né, focando aqui a região semiárida, é muito baixo. Hoje ainda a gente tem um déficit muito grande de tratamento, de estações de tratamento de esgoto e das diversas águas dos diversos setores. Então, acaba se lançando essas águas, né, das atividades humanas diretamente nos corpos hídricos. E aí pode trazer uma série de transtornos para o meio ambiente. Então, com esse descarte da água diretamente no corpo hídrico, a gente acaba trazendo uma série de problemas, principalmente para os habitantes ali da vida que tem vida ali na água, né? Os peixes, outros animais, as pessoas, os ribeirinhos que moram às margens dos riachos, dos rios, né? A própria vegetação que ali se desenvolve. Então, é um impacto ambiental muito grande. Isso é muito comum. Né? Volta e meia, quando a coisa se agrava, aí vai para as reportagens, né? Vai para a televisão, enfim, programas de rádio. Isso quando chega num ponto crítico, que causa algum problema, algum desastre, que esteja ali impactando diretamente a vida das pessoas. Enquanto isso não ocorre, as coisas vão acontecendo e a gente acaba não percebendo, né?
Muita gente faz, inclusive, uso dessas águas contaminadas sem saber que elas estão contaminadas. E aí tem vários problemas gastrointestinais, né, principalmente em crianças e idosos, né, quando consome água contaminada. E na zona rural, o problema às vezes é mais agravante, né? Porque na zona urbana você ainda tem um sistema de tratamento em parte dos municípios, né? Boa parte dos municípios você ainda consegue ter as empresas que fazem esse tratamento da água antes de lançar para os corpos hídricos. Na zona rural isso praticamente não existe. São poucos, menos de 30% da população rural faz o descarte, né, faz o tratamento através de, ou pelo menos o descarte em fossas, etc. Né? E aqui a gente percebe que é um problema de saúde pública mesmo. Aí, certamente os animais, galinha, porcos, né, crianças, têm contato direto com essa lama. E aí é problema de doenças, verminoses, uma série de coisas que a gente pode, de problema que pode estar trazendo para a população. Sem falar o problema ambiental, né, que pode estar causando com esse lançamento do esgoto, das águas cinzas, das águas negras, diretamente no meio ambiente. Então, é um problema, né, essas águas residuárias, nesse sentido, se tornam um problema para esses ambientes, para essas regiões. E aí, como eu falei, que menos, né, de 30% da população rural conta com rede de esgoto ou fossa adequada para o descarte desses dejetos. Então, assim, é uma realidade, isso é fato. Então, todas as águas que são produzidas, seja na área urbana ou na área rural, ou ela vai, a maioria delas, né, parte para os cursos hídricos, né, ou são despejadas diretamente no ambiente, a exemplo das propriedades rurais. Existem situações que são despejadas, inclusive em açudes grandes, próximos a povoados, distritos, que era utilizado para, né, as pessoas utilizavam para pescar, para tomar banho, e com o lançamento desses esgotos, a água se torna poluída e a população fica sem poder utilizar, fazer uso desse benefício por conta da poluição dessas águas em função do lançamento desses esgotos. E, às vezes, para agravar ainda essa situação do esgoto, das águas residuárias, a gente tem um problema trazendo para a nossa cultura, que é o foco da palestra, né, que é a produção da palma, com uso de esgoto, de água residuária. A gente tem ainda no semiárido problema inerente ao nosso próprio clima, né, a nossa própria situação. Então, um dos problemas é a seca. Volta e meia, ela acontece. A gente teve aí 2012, 2010 a 2012, né? A maior seca dos últimos anos, dos últimos 100 anos que aconteceu no Brasil. E um caso extremamente, uma coisa que impactou economicamente, principalmente o produtor do semiárido, do sertanejo, foi praticamente dizimou o cultivo da palma. Porque além da seca, dos anos de seca, apesar dela ser uma cactácea
consegue se adaptar bem às condições de baixa umidade no solo, mas ela precisa de água também. O mínimo, mas ela precisa para se desenvolver bem, inclusive aumenta a produtividade dela quando você oferece um pouquinho de água para ela. Só que aí veio a seca, né? As pessoas estavam desesperadas, começaram a cortar seu palmal para dar aos animais, que não tinha mais capim, não tinha mais forragem, o que sobrou foi a palma. Foi o último recurso forrageiro que sobrou para o sertanejo. Então começou a cortar, ficou apenas muitos deles só o cladódio mãe ali, né? A base da planta para se desenvolver e surgir novas raquetes, enfim. Só que com a seca prolongada, né, com o tempo que passou, a estiagem prolongada, a planta não conseguiu, não teve um evento de chuva, né? Então ela consumiu todas as reservas que ela tinha para tentar produzir novas raquetes. E aí, enfim, veio a cochonilha do carmim, pegou a planta debilitada, né, os palmais debilitados, porque não tinha mais reservas para produzir novas raquetes, e a cochonilha aproveitou e se instalou nesses palmais. Dizimou praticamente quase que 100% das áreas que tinham palmas susceptíveis à cochonilha do carmim, né? E foi aí que, a partir daí, os pesquisadores, né, as instituições públicas de pesquisa e de difusão começaram a se movimentar, e uma das saídas foi exatamente começar a identificar novas variedades tolerantes à cochonilha, né? E a gente tem um órgão no Pernambuco que tem varia mais de 100 variedades de palma exemplares, e de lá se identificou que algumas delas não estava sendo afetada pela cochonilha. E foi aí que começou o papel da distribuição e replicação dessas variedades. Só que a gente tinha que correr contra o tempo, porque a seca ainda continuava. Não adianta você plantar, que as plantas, se mesmo que elas fossem resistentes ou tolerantes à cochonilha, elas iriam levar pelo menos mais 2 anos para entrar em ponto de corte. Foi aí que algum iluminado teve a ideia de irrigar a palma, né? Então, com a palma irrigada, com 8 meses, né, 8 meses, 1 ano, você já consegue colher raquetes para fazer um novo plantio. Então, você acelerou aí, você ganhou aí 1 ano e meio, né, para aumentar e multiplicar o número de raquetes e aumentar a sua área plantada. Foi muito criticado no início, né, colegas, inclusive, meus agrônomos, enfim, várias pessoas criticaram, porque a palma, teoricamente, não era para ser irrigada, porque é uma planta tolerante, enfim, mas foi que conseguiu renovar em tempo, né, em um intervalo curto de tempo, os palmais do Nordeste. A Paraíba fez um trabalho muito bacana através do Instituto Nacional do Semiárido, né, um projeto de difusão, né, trabalhando junto com prefeituras, né, junto com os movimentos sociais, enfim, junto com as universidades, com os institutos federais. E aí a gente tem conseguido bons resultados, né, com o aumento da produtividade
e na segurança do cultivo da palma, mesmo em tempos de estiagem. E aí, a partir daí, vieram várias outras coisas. Então, a palma, eu acho que foi foi um momento de transição para a cultura da palma, com relação à importância mesmo. Naquele momento, o Brasil, o Nordeste percebeu, o Nordeste principalmente, percebeu o quanto era importante a palma forrageira na vida dos produtores. E aí os institutos federais, as universidades, as instituições de pesquisa voltaram, né, suas lentes para começar a trabalhar com pesquisas a respeito da palma. E aí vem a questão da palma adensada, da palma irrigada com água boa, da palma irrigada com água salina, da palma irrigada com reuso, com água residuária, né? De variedades tolerantes, de consórcio com outras forrageiras, a exemplo de leguminosas, para aumentar o teor de proteína daquela área. Então, com isso, tem coisas que são ruins, né, que foi o caso da seca e da cochonilha, mas que trouxe coisas boas para a palma. Eu acho que teve um avanço aí de pelo menos uns 10 anos, ou até mais, na pesquisa da palma. Era uma cultura pouco estudada e pouco valorizada, né? Então, esse cenário aí trouxe esse estímulo aí principalmente para a academia começar a trabalhar e a pesquisar a palma. E uma dessas pesquisas foi nossa lá em Guanambi, né, no mestrado lá na produção vegetal, o experimento lá do Giliardi, que defendeu o ano passado, ano atrasado, não lembro. E o Giliardi encontrou alguns resultados interessantes, muito interessantes, né? A gente trabalhou com 6 tratamentos, 2 tratamentos de sequeiro, né? O tratamento 1 e o tratamento 6, era sem irrigação. 3 tratamentos com água residuária, que era o T2, o T3 e o T4. E o tratamento 5 era com água boa, água de poço, né? Então, o que é que uma das contas que a gente tirou foi a seguinte. Perceba, isso aí foi em 2014, né? 2014, 2015. Já tinha, inclusive, passado aquele período seco, crítico. Mas, ainda assim, Guanambi deu um veranico bem prolongado. É tanto que as plantas de sequeiro, né, do tratamento 1, que está em azul, e do tratamento 6, né, essas curvazinhas ascendentes, que estão em vermelho, morreram quase 50% da área. Né? O tratamento 1 morreu 50% aos 640 dias após o plantio. E o tratamento 6 em torno aí de 30%. Enquanto que os tratamentos com água residuária praticamente não teve, foi acho que 3 ou foi 5%, algo assim, irrisório. Perceba que as plantas que foram perdidas foi no plantio mesmo. Percebam que as curvas elas ficam constantes até o final da colheita, nos 640 dias. Então, assim, a água residuária nesse trabalho, nessa pesquisa do mestrado do Giliardi, ela favoreceu para que as plantas permanecessem vivas, né? Então, praticamente não houve mortalidade, né, usando a irrigação com água residuária. E vejam bem, a gente usava 0,6 litros por semana, né, em um tratamento e nos outros 1,2 litros por semana. Um de uma vez e o outro dividido em 2 vezes. Praticamente não deu diferença.
É tanto que nesse trabalho a gente chegou à conclusão que meio litro, né, 0,6 litros por semana era suficiente para manter a planta viva e para ter uma boa produtividade. Nesse mesmo experimento, a gente ainda teve uma condição em que a palma miúda ela perdeu, praticamente era a gente trabalhar com duas variedades, a gigante e a miúda. A miúda a gente perdeu a área experimental, né? A gente não conseguiu coletar dados da palma miúda, que é aquela palma doce, a nossa conhecida palma que é utilizada para ovelhas, né? E aí a palma, como vocês bem conhecem, é uma reserva alimentar hídrica extremamente estratégica, né? Porque além de fornecer, principalmente além de fornecer água, ela fornece nutrientes. Então, com complemento, aí é óbvio que ela necessita de uma complementação, de uma suplementação proteica e, enfim, os balanços minerais e nutricionais que cada espécie animal precisa, e aí fica a cargo dos nutricionistas, do pessoal da nutrição, para fazer essa complementação. Mas o que acontece? A palma é quem segura mesmo, pelo menos para manter. Você tem lá seu rebanho, geralmente o pequeno produtor, ele no semiárido sertanejo, tem as suas vaquinhas leiteiras, ou tem suas vaquinhas de corte, né? E vem o período seco e ele não quer se desfazer daqueles animais. O que é que ele faz? Mano, vamos manter. Posso não engordar. Posso perder um pouquinho de peso, mas a palma está ali segurando. E o que é mais interessante na palma? Ela tem 90% dela é água, né? 10% é matéria seca. Então, esses 90% de água, quando você começa a dar palma ao animal, é porque o seu pasto já acabou. Então, seu pasto já terminou, você começa a entrar na palma. Mas a palma você dá quando você quiser, quando você necessitar. A palma não é igual ao milho, não é igual ao sorgo, que você corta e tem que dar e depois não tem como aproveitar. O sorgo ainda rebrota, mas o milho não. Então a palma não, você vai dando à medida que a necessidade que seu rebanho precisa. E mantém ali na área, né, ela em pé, uma quantidade de água imensa, né, porque você tem 90% de água. Se você tem aí uma área com 100 toneladas, produzindo aí 100 toneladas de palma, que é de matéria verde, né? Que para palma de sequeiro é mais ou menos isso aí que a gente tem. Você tem ali 90 mil litros de água. Então, assim, é água bastante para você manter seus animais durante um tempo. Principalmente se não tiver, se seus açudes, né, se suas reservas hídricas locais já tiverem secado, que é o que geralmente acontece no pico da seca, né? Então, a palma, ela tem essa característica extremamente interessante. E com isso, mas além disso, né, dela ser tolerante, de se adaptar bem ao nosso clima semiárido, as déficits hídricos, as estiagens prolongadas, mas já tem estudos aí que demonstram que a palma ela chega a dobrar e até triplicar a sua produtividade de matéria verde quando irrigada. E quando irrigada com uma pequena quantidade de água, como eu já falei. Em torno de meio litro de água por semana é suficiente para você dobrar, em algumas situações, até triplicar a produtividade de matéria verde na sua área. E com isso reforça aí a ideia do uso da irrigação. Porque além de você aumentar a produtividade, você também está fazendo com que você mantenha sua área vegetada.
por conta da redução da mortalidade das plantas quando pega um veranico ou uma estiagem prolongada. E aí a gente traz ainda resultados do trabalho do Giliard, né? Onde você tem aí que está circulado SASI, que é o tratamento de sequeiro sem irrigação. Então, na coluna 2 aí, da matéria verde, né, em produtividade em quilos por hectare, ela produziu 91 mil quilos por hectare de matéria verde. E logo abaixo, né, você tem aí água residuária, com meio litro, com 1,5 litro e 1,2 litros. Diferença, estatisticamente, não houve, né? Mas você atingiu aí as 180 toneladas por hectare, em média. Ou seja, dobrou a produtividade de matéria verde. Aí a gente vai para a matéria seca, né? Você tem aí de sequeiro 11 mil quilos por hectare, enquanto que a produtividade da água residuária foi para 13,8 mil quilos por hectare, né? Um aumento aí na casa de 20%. Então, a gente teve um aumento aí de 20% da produção de matéria seca por hectare, quando comparado a planta de sequeiro, né, sem irrigação, com a planta irrigada com água residuária. E aí a gente vem para o potencial, né? A gente traz aí o potencial para a produção de palma forrageira no semiárido brasileiro. Bem, é sabido que de 2005 para cá, a Sudene ela incrementou mais 127 municípios, né? Então, nosso semiárido agora possui 1.262 municípios. Inclusive, entrando aí 2 municípios lá do Maranhão, nessa nova delimitação. Com isso também, a nossa população aumentou, agora está em torno de 26 milhões de habitantes, e que essa população toma banho, bebe água, usa água nas diversas situações, tanto doméstica quanto industrial, quanto outros fins, e que gera hoje uma produção média de esgoto na casa de 13 metros cúbicos por segundo. Então, assim, são 13 mil litros por segundo de esgoto gerado na região semiárida. Então, esse esgoto gerado, né, percebam que, de acordo com a Agência Nacional de Águas, 80% da água utilizada na cidade ela é transformada em esgoto. Então, se a gente considerar que a média per capita hoje, né, ou seja, que cada um de nós utilizamos 100 litros de água por dia, então, de acordo com as estimativas da ANA, a gente vai estar produzindo, obviamente, 80 litros de esgoto por dia. E aí, se você pegar uma cidade, fazer aqui só uma simulação. Isso aqui é uma simulação. A gente simulou aqui uma cidade com 10 mil habitantes, uma cidade pequena, né? Que teria, então, você pegar esses 10 mil e multiplicando por 80 litros cada um, você teria uma produção média de esgoto aí na casa de 800 mil litros por dia. Pegando aqueles nossos dados das pesquisas, né, com palma, com irrigação com palma, a gente calcula para uma área com 20 mil plantas, né, esse espaçamento mais convencional que a gente tem, de 1 metro
entre linhas e meio metro entre plantas, você tem aí uma estimativa de área cultivada na ordem de 400 hectares de palma, com esse esgoto produzido por essa cidade de 10 mil habitantes. E transformando isso em matéria seca, teria-se aí uma expectativa de produção de 5.500 toneladas de matéria seca. Aí deixo para vocês pensarem, né, o quanto isso poderia estar alimentando os rebanhos, né, daquela cidade ou daquela localidade. Quantos animais poderiam estar sendo beneficiados por essas 5.500 toneladas de matéria seca, né? Então, isso aqui foi uma estimativa que a gente fez, baseada em dados, né, publicados e dados técnicos, que a gente poderia, considerando que todo o esgoto produzido fosse utilizado para a produção de palma, né, naquela localidade. E aí fica a pergunta, né? Então agora o problema passa a ser uma oportunidade. O problema passa a ser uma solução. Então, se a gente considerar que a água no nosso semiárido ela é escassa, né? E que a água boa, a água de qualidade, a água tratada, deve ser preferencialmente para o abastecimento doméstico e humano, é que aí a gente pode estar pensando na possibilidade da utilização dessas águas residuárias que vinham causando problema social e ambiental, né, para as famílias que ficam às margens desses rios e também nas zonas rurais, para a utilização da irrigação e produção de forragem, né, no caso aqui da palma forrageira. Então, assim, o que era problema, de repente, pode passar a ser a solução. Então, a ideia, talvez central, é exatamente essa. Que se a gente pegar os índices, né, comparando a palma, a produtividade da palma, mesmo de sequeiro com a palma irrigada, você pode estar se questionando. Ah, mas a produtividade não foi tão elevada para compensar, manter um sistema de irrigação, enfim. Teria que se fazer um estudo econômico disso aí. Eu não fiz. Não sei se alguém já fez. Mas é uma coisa para se estudar, né? Pensando no custo, no retorno financeiro da atividade da produção. Mas tem outros ganhos, outros benefícios que a gente não tem nem como mensurar. Um deles é a questão do impacto, a redução do impacto ambiental, né? E o outro do problema social, principalmente saúde pública. Então, são duas coisas que a gente não... É difícil mensurar, é difícil mensuração, né? Então, só por conta disso, desde já, eu já vejo com bons olhos essa oportunidade da gente estar utilizando essas águas de reuso na produção de palma forrageira. E aí, o Instituto Nacional do Semiárido, né, desde 2012, 2013, principalmente, que isso ficou mais forte, vem trabalhando em pesquisas com reuso, né? Eu acompanhei algumas lá em Campina Grande, junto com o pesquisador Dr. Salomão, Jusilene, Geoverg e uma série de outros colegas que estavam lá na época. A gente acabou fazendo alguns trabalhos na área do INSA e fora dela. Então, o INSA começou a fazer um trabalho muito bacana de difusão, de pesquisa e difusão de tecnologia, né? Fez algumas cooperações técnicas, alguns acordos, parcerias, né, com algumas prefeituras. Uma delas, né,
Santana do Seridó, no Rio Grande do Norte, que forneceu a água de reuso da cidade, né, o esgoto tratado, para a produção, para a implantação de 1 hectare de palma irrigado. Então, esse hectare de palma se torna uma vitrine tecnológica e científica e demonstrativa para retirar dados, informações acerca de pesquisa, o efeito do impacto desse esgoto sobre o solo, sobre a cultura, e bem como eu falei, né, é uma nova tecnologia, uma vitrine tecnológica para apresentação para dias de campo, visitas de empresas do cunho técnico, de universidades, enfim. Então, um trabalho bem interessante que foi que se iniciou lá em 2013. E depois desse trabalho ganhou tanta visibilidade, foi tão bom, que o Ministério do Desenvolvimento Regional, ele acabou buscando parceria com o INSA para replicar essa atividade do reuso, né, para a segurança forrageira no semiárido. Então, está ali alguns pesquisadores, a Jusilene, o Gelberg, né, eu consigo identificar bem, os outros eu não consigo identificar. Mas aí, eles trouxeram, inclusive, uma das cidades que foram contempladas com essa expansão e replicação da experiência, foi aqui em Guanambi. Então, nosso campus, Guanambi, o campus do IFBaiano Guanambi, ele é hoje um dos coordenadores desse projeto. Então, está fazendo uso da água tratada, do esgoto tratado lá da cidade, e está implementando uma área de palma, consorciada com outras forrageiras, né, para enriquecimento da área, principalmente algumas forrageiras, algumas leguminosas. Então, o Ministério do Desenvolvimento Regional, junto com o Instituto Nacional do Semiárido, o IFBaiano e a Embasa, vem desenvolvendo esse trabalho, né, vem iniciando esse projeto lá em Guanambi. E lá, quem é o coordenador nosso lá é o professor José Alberto, que também é o coordenador do mestrado, né, nosso colega, parceiro, que vem desenvolvendo e tocando esse projeto lá em Guanambi, junto com todos esses parceiros aí. Aí a gente começa a se fazer a pergunta, depois de tudo isso, e aí eu posso utilizar água residuária na produção de palma forrageira? Então fica essa pergunta. Mas aí a gente tem que tomar alguns cuidados. Eu responderia que sim. Você pode usar a água residuária na produção da palma forrageira, desde que você se cerque de alguns cuidados. Entre eles, o uso de equipamentos individuais para os operadores, né, que vão trabalhar lá no sistema de irrigação e na manutenção da área. Se o local tem um sistema de tratamento, né, de esgoto apropriado para aquelas condições. A escolha do sistema de irrigação, né, adequado. Hoje, certamente, o sistema mais indicado é o localizado, tipo gotejamento. E vou mais adiante, né, vou mais à frente, que ainda que ele seja enterrado, para aumentar a segurança do operador, né, e das pessoas e dos animais que transitam ali, que porventura venham transitar na área, e realizar o manejo e monitoramento da área, do solo, né? Então, essa parte, o acompanhamento técnico, né, a assistência técnica faz muita diferença. Então, nossos
nossos produtores são muito carentes na questão da assistência técnica. A gente precisa, o poder público, os nossos governantes, precisa aumentar e incentivar cada vez mais as empresas que prestam assistência técnica para estarem coladas juntos com nossos produtores, levando essas novas tecnologias, né, que possam estar melhorando a vida deles e do ambiente em torno. E aí a novidade, né? Uma novidade não boa, novidade ruim, que a gente, com o advento da pandemia, a chegada do Covid-19, hoje a gente alguns pesquisadores já detectam a presença do coronavírus no esgoto, né? E isso está crescendo em função da expansão da pandemia. À medida que aumenta o número de casos, também aumenta, obviamente, a presença do coronavírus no esgoto, né? E isso é uma publicação de um jornal, de uma secretaria lá do Rio Grande do Sul, onde nas cidades foram identificados, né, coletadas águas com vírus na cidade de Porto Alegre, Pontos, Novo Hamburgo e São Leopoldo. E a resposta exatamente para isso é que a evolução, né, é em função do aumento da pandemia. Ou seja, se aos arredores dessa cidade, que não é o caso, não cultivam palma, não tem essa necessidade, mas isso pode estar acontecendo aqui também no Nordeste, né? Vai de interesse do setor público ou de ter pesquisadores para estar investigando como anda a qualidade dos nossos esgotos, né? Como anda a qualidade dos nossos rios que recebem esses esgotos, o lançamento desses esgotos, seja tratado ou não. Então, é uma coisa que agora, mais do que nunca, a gente tem que estar atento, né? Tem que estar vigilante e precisa estar fazendo essa leitura e esse acompanhamento para ver se, de fato, mesmo que seja o nosso esgoto, se ele tem condições de estar sendo utilizado com segurança pelos nossos produtores. Tem alguns exemplos, né, de estações de tratamento de esgoto, seja para água cinza ou para água negra. Vários exemplos difundidos aí no Brasil e no mundo. Mas o que, para a gente, o ideal era que se tivesse um sistema de tratamento. Esse é um desafio para a academia, para os pesquisadores, desenvolver uma estação de tratamento que fosse seletiva, né, que tirasse os poluentes e deixasse os nutrientes, né? Porque a grande jogada da água residuária, uma das, né, é a carga nutricional que ela carrega. Então, com isso, dentre outras coisas, você consegue reduzir, inclusive, a aplicação de adubo na tua cultura, de adubos químicos, de adubos comerciais, em função dessa carga orgânica e nutricional que vai nos adubos ou na água residuária. Então, se a gente conseguisse desenvolver estações de tratamento que pudessem ser seletiva, ou pelo menos seletiva para algumas coisas que não são boas, né, que a gente considera que não são legais, a exemplo dos sais, muitos sais dissolvidos, né, nessas águas, por conta dos produtos na lavagem de roupa, de pratos, enfim, muito sódio, muito cloro, que as plantas não gostam muito deles, né, são micronutrientes para algumas plantas, né, para outras não, mas que em excesso pode estar prejudicando. Hoje, principalmente
na verdade, tanto o cloro quanto o sódio, para pouquíssimas culturas, é considerado como micronutrientes. Mas para a maioria delas, é considerado um elemento tóxico, né? Então, um elemento tóxico que o seu excesso pode vir a causar uma série de danos fisiológicos para a maioria das culturas. Então, o ideal é que a gente conseguisse desenvolver aí uma estação de tratamento seletiva. E aí temos aí alguns problemas vinculados ao sistema de irrigação quando se faz uso da água residuária. Como eu falei, o sistema mais indicado hoje, né, para a gente é o sistema de irrigação por gotejamento. Só que aí, como nessas imagens de cima aí, vocês percebem que a gente tem muito problema de entupimento, porque os orifícios são muito pequenininhos. Então, se você não tiver um bom sistema de filtragem, passa ali alguma coisa, algum material orgânico, ou até o próprio material, os nutrientes que estão dissolvidos ali, eles podem precipitar por alguma reação química e acaba entupindo os gotejadores. E aí teria a opção da irrigação por aspersão, mas essa já era descartada e agora, então, muito menos ainda. Não faz sentido a gente estar utilizando sistema de irrigação por aspersão para utilizar água residuária, principalmente em tempos de pandemia. Porque aí o vírus está aí, nos aerosóis aí. Então, a depender do vento, para onde esteja jogando, se você tiver uma água, né, contaminada com Covid-19, esse vento aí vai levar até as pessoas que estão ali próximas. Então, é uma fonte de contaminação muito grande e perigosa. Então, o ideal, hoje, para a segurança do operador, é que a gente trabalhe com sistema de irrigação por gotejamento e, de preferência, enterrado, subterrâneo. Porque aí você reduz ao máximo o contato do operador com a água, né, que está sendo emitida pelos emissores. É uma tendência, né, uma tendência pelo menos nossa aqui nas nossas linhas de pesquisa, nos nossos projetos, é uma tendência da gente a começar a utilizar sistema de irrigação localizado subterrâneo para evitar exatamente esse tipo de problema. A gente já tinha risco de problema de contaminação, né, com coliformes, com helmintos, com protozoário, com tantas outras coisas. E agora, com o advento do coronavírus, aí a coisa se agrava mais ainda e bota muito mais em risco a vida do operador. Portanto, a ideia agora é o máximo de segurança possível e dos sistemas que dá maior segurança é esse, a irrigação por gotejamento subsuperficial. Com relação ao monitoramento, né, do solo, que eu falei anteriormente, a gente precisa, de fato, fazer esse acompanhamento. O produtor tem que estar sendo acompanhado pela assistência técnica, que tem que estar fazendo coleta, né, de solo anualmente, levando para o laboratório, ver como encontra, principalmente a questão dos sais, porque é uma tendência de aumentar o teor de sais no solo e poder ter problemas de salinidade, né? Esse trabalho a gente fez lá em Viçosa, estava com o Rafaelzinho, professor da UFESA, professor Antônio, lá da UFV, e a gente percebeu, usando água de esgoto sanitário, que ela não tem muito risco para a salinidade, né? A condutividade dela elétrica é baixa, mas isso é muito variável de uma água para outra, né? Tem águas aí com salinidade lá em cima. Entretanto, a salinidade era baixa, mas o sódio era alto. E isso causa outro problema, que é o problema de infiltração, né? A razão de absorção de sódio. Quando o sódio é mais alto do que o cálcio e o magnésio, ele pode causar problema de dispersão no solo.
aí reduz a infiltração da água e às vezes é um problema maior mais difícil de lidar do que a própria salinidade. Né? Então a gente tem que estar monitorando e ter esses cuidados, fazendo esses acompanhamentos, né, anualmente, para ver como é que está a evolução desses elementos no nosso solo. E o que seria esses benefícios, né, da água residuária? Aí está aí, nessa tabela fica bem claro um dos benefícios. É a quantidade de nutrientes que tem nela. Né? Essa aí é a água residuária do esgoto do Campus Guanambi, né, que a gente utilizou para irrigação da palma lá e utiliza ainda. E a segunda coluna, né, que é o AP, que é a água do poço artesiano lá. Então percebam que em todas as variáveis, a água residuária, o teor do nutriente é maior do que na água de poço. Em algumas delas, na água de poço, nem se encontra presente alguns elementos. Mas na água residuária, praticamente todos os elementos estão presentes, com exceção do enxofre, né? Mas os outros elementos, todos estão presentes. Como eu disse, o que a gente tem que ter cuidado, muitas vezes, são com aqueles elementos mais indesejáveis, a exemplo do sódio, que está lá embaixo, né? Está com 338 miligramas por litro, é um número elevado. Então, a gente precisa ter cuidado, né, com esse elemento, fazer esse monitoramento, para evitar problema futuro de dispersão de argila ou salinidade do solo. E aí, as pesquisas com água residuária na palma, propriamente dita, são poucas, né? Apesar dos trabalhos terem iniciado lá como eu falei, lá no INSA em 2013, 2012, mas demora para você publicar esses resultados, né? Em periódicos científicos, né? Em boletins técnicos. Então, as coisas estão começando a sair agora. Porque primeiro você leva aí 2, 3 anos de pesquisa, depois escreve mais 2 ou 3 anos para ser publicado. Então, um desses trabalhos, que foi com o pessoal lá do Rio Grande do Norte, né, comparou a produtividade e o teor de nutriente da palma forrageira irrigada com efluente de esgoto doméstico, lá no assentamento Milagre, em Apodi. Eles variaram a frequência de irrigação, ou seja, o intervalo entre as irrigações. Usou um intervalo aí de 2,3 dias, de 7 dias, de 14 dias e de 21 dias, né? Com a lâmina fixa de 3,5 milímetros. E utilizou também uma testemunha, que seria o cultivo de sequeiro, sem irrigação. Com isso, o autor concluiu que a complementação hídrica de 3,5 milímetros, por irrigação com efluente de esgoto doméstico, com intervalo de 2,3 e 7 dias, promove maior produtividade da palma forrageira, orelha de elefante mexicana. Né? Então, assim, já começa a aparecer alguma coisa, né, referente ao uso, né, ao ganho de produtividade, ao uso de esgoto doméstico de forma técnica e científica, né, para que possa nos dar respaldo para fazer o uso dessa água residuária. Percebam que esse experimento lá deles, lá em Apodi, que na parte, nas duas colunas aí, você tem matéria verde e matéria seca, em quilos por hectare. E nas duas primeiras frequências, de 2,3 dias e de 7 dias, teve aí uma produtividade de matéria verde em torno de 90 mil quilos, 90 toneladas por hectare. Enquanto que de matéria seca em torno de 5 mil toneladas, 5.600 toneladas por hectare. E a de sequeiro,
13.699 toneladas por hectare. Ou seja, o incremento da produtividade com o uso do esgoto doméstico tratado, naquelas frequências, né, de 7 dias e 2,3 dias, incrementou em torno de 6,5 vezes a mais a produtividade de sequeiro. Então, assim, é um número expressivo e significativo, né, para fazer o uso dessa água quando comparado com o cultivo convencional, que é o cultivo sem irrigação. Aqui no Campo Serrinha, a gente está com um experimento, né, o experimento do Muriel, que é estudante lá do mestrado na produção vegetal do Guanambi, mas está com um experimento aqui em Serrinha, que a gente está trabalhando está avaliando 3 sistemas de cultivo. Né? A palma irrigada com esgoto doméstico tratado, esgoto do campus, a palma irrigada com água de chuva e a palma de sequeiro. Então, aí seria o croquis da área, né, com os blocos, as parcelas, demonstrando que o que está destacado em azul seria a parcela com água de chuva, irrigada com água de chuva. Em amarelo seria a parcela sem irrigação, de sequeiro. E o que está em verde seria a parcela irrigada com esgoto doméstico, né, tratado. Algumas fotos atuais, né, do nosso experimento, da nossa área experimental. Essa palma aí, ela está 1 ano após o primeiro corte, então ela já está no segundo corte, indo para o segundo corte, né? E paramos praticamente as avaliações por conta da Covid-19. Então, tem uma recomendação do Instituto, do campus, do Instituto Federal Baiano, que suspendeu as atividades presenciais, né, tanto as aulas quanto as atividades de pesquisa e extensão. Agora já estamos retomando remotamente e deve sair algumas normativas aí para utilização, para a realização das pesquisas, principalmente as pesquisas em campo, né, tomando todos os cuidados e segurança, o máximo de segurança possível. E no nosso caso, que é com água residuária, aí que a gente tem que tomar mais cuidado ainda. E para finalizar aí, eu deixo uma reflexão, né, que a utilização da água residuária no cultivo da palma forrageira é viável tanto no ponto de vista ambiental quanto no socioeconômico. No entanto, cuidados têm que ser tomados para a utilização desse recurso, com a adoção de sistema de tratamento simplificado e manejo adequado. Pode-se aproveitar o melhor da água e dos nutrientes contidos nos rejeitos. Faz-se necessário também o desenvolvimento de tecnologias de baixo custo e de fácil operação para o tratamento de esgoto doméstico, e que possibilite aumento de renda pelo uso dos efluentes tratados na irrigação de cultivos agrícolas. Eu queria agradecer aí a organização do evento, né, professor Carlindo e todos os outros. Queria agradecer também pelo convite, né, primeiro, e todas as pessoas aí que apoiaram, né, os realizadores, a UFBA, e, enfim, ao Instituto Federal Baiano, e aos meus estudantes, orientandos, que me ajudaram aí na preparação do material que seria apresentado, a Juma, que é estudante do mestrado aqui em Ciências Ambientais, e ao Muriel, que é outro estudante de mestrado lá na produção vegetal do semiárido no campus Guanambi. Então, tá aí meu contato. A ideia é que vocês se interessem na temática e possam também encabeçar essa empreitada aí
para a gente tentar popularizar com segurança o uso das águas residuárias na produção de palma forrageira. Fico aí à disposição do público e da organização para as perguntas e questionamentos, enfim. Parabéns, professor. Foi uma excelente explanação. Eu acredito que todos que estavam assistindo gostaram e podemos iniciar a discussão. O professor Carlindo quer falar alguma coisa? Parabenizar a Delfran pela explanação também. Traz uma outra perspectiva para a gente, né? Eu falo um jargão que a gente usa na forragicultura, que não existe planta forrageira milagrosa. E acho que Delfran trouxe isso aí em relação à palma forrageira e deixou bem consistente para a gente. Porque acho que tem muitos que ainda pensam que a palma, por ela ter essa tolerância, em função da sua fisiologia, né? Ela tem essa tolerância à seca, que ela vai suportar essas condições extremas. E, infelizmente, isso não acontece. Ela tem seus limites também. A gente fala muito da questão dos limites fisiológicos da planta, né? Assim como nós seres humanos, temos nossos limites fisiológicos, as plantas também têm os limites fisiológicos dela. Ela vai suportar aí essa condição de estresse hídrico, um estresse salino, e isso até determinado ponto. A partir do momento que extrapola os limites dela, ela também não suporta, ela cede. E haja visto o resultado do experimento, né? Que você mostrou lá o trabalho do Chiliard lá com a palma miúda que não suportou. E eu tenho visto nessas andanças nossas aí pelo semiárido, eu tenho visto situações semelhantes, quando o pessoal geralmente escolhe aquela pior área para poder plantar a palma. Bota naquele solo raso, naquele solo que tem afloramento rochoso, e na hora que a seca aperta um pouco, ela já sente. E aí já começa a mortalidade de plantas. Então já reforça essa questão do não existir a planta milagrosa, né? Então, esse recurso do uso da irrigação, acho que é um recurso que, na nossa atual circunstância, realmente ele veio para ficar. E por que não potencializar essas águas que, de uma certa forma, estariam impactando ali o meio ambiente? Que acho que é um dos pontos bem positivos nesse sentido. Fran, eu queria só... Achei bem interessante, só fazer um comentário aqui, esse comentário que eu fiz agora, depois voltar a palavra para a Natália. Queria fazer um comentário bem interessante em relação aos dados que você mostrou. A gente, na produção de forragem, é importantíssimo essa questão do teor de matéria seca. Tanto é que o cálculo de dieta, de consumo do animal é por matéria seca. A gente faz esse cálculo em cima da matéria seca que é produzida. E aí vem um questionamento. O dado que você mostrou, a palma forrageira que ela recebe esse aporte hídrico, ela reduz o teor de matéria seca. No entanto, a gente observa que há um aumento do volume de matéria verde produzida. E que, em sua maioria das vezes, esse volume de matéria verde produzida ela acaba compensando essa redução de teor de matéria seca. E aí a gente encontra valores equiparados e muitas vezes além da produção de matéria seca nessa forragem. E aí você colocou um ponto importante na sua fala, em relação a mensurar esse custo da irrigação, no sentido para compensar essa redução da matéria seca, desse teor de matéria seca na planta. Eu queria só pontuar e dizer que acho que é algo que vai muito mais além, ainda mais na condição de semiárida. Tem alguns trabalhos, a Embrapa tem feito alguns trabalhos sobre dessedentação de animais, em relação ao consumo de água, principalmente alguns dados com ovinos. Tem na literatura que relata que o ovino consome em média de 3 a 4 litros de água por dia. Então, se a gente colocar aí na ponta do lápis, 3 a 4, botar os 4 litros de água por dia, o cara tem 100 animais na sua propriedade, são 400 litros, né? São 400 litros aí de água que é consumido por dia.
E aí água potável para esse animal. Água potável. E aí você traz a proposta do uso da água residuária. Essa água residuária, quando você aplica na planta, você aumenta esse volume de matéria verde. E junto com ele você tem água potável para esse animal. Porque com o consumo da palma forrageira, esse consumo de palma forrageira, já foi demonstrado em alguns trabalhos da Embrapa que há uma redução de cerca de 400 ml por animal em relação ao consumo da água no coxo. Então, o animal, fazendo uso de uma outra dieta com teor de matéria seca maior, uma dieta convencional, quando é substituído esse volumoso convencional em partes, na verdade, em torno de 50%, desse volumoso convencional, eles observaram que houve redução de consumo de cerca de 400 ml. Então, isso traz um impacto interessante, que se eu considerar esses mesmos 100 animais, eu tenho uma redução aí de 40 litros de água por dia que esses animais consomem. E aí, se eu pensar na perspectiva aí de confinamento, que possivelmente esses trabalhos foram feitos com confinamento para mensurar esse consumo de água, confinando aí em torno de 3 meses, sei lá, uma média de 2, 3 meses, botar 3 meses, isso dá em torno aí de 3 mil. Isso nos 3 meses, em torno de 3 mil, acho 3.600 litros de água. Então, para o semiárido, acho que essa redução no consumo de água, ela é bem significativa. Ela é bem significativa, essa redução. Então, essa questão aí, ela é uma equação aí que a gente tem muitas outras variáveis que influenciam nesse cálculo. Essa questão do impacto ambiental, essa redução, essa minimização do impacto ambiental, a gente sabe que muitos desses esgotos no meio rural, como você demonstrou aí, a gente não está nem tão longe. Se a gente pegar na próprio meio urbano, em alguns bairros aqui no meio urbano, você vê o esgoto aí a céu aberto. Então você reduz essa questão do impacto ambiental, você aumenta a produção de forragem, você reduz o consumo de água potável pelo animal, uma vez que está sendo suprido. Então acho que vai muito mais além. Vai muito mais além. Aí são várias variáveis mesmo. Né? Acho que é um trabalho bem interessante para se poder modelar dentro de um sistema de produção aí o quanto desse impacto, quanto, lembrar de Zé Alberto agora, o quanto dessa pegada hídrica que a gente tem aí dentro do sistema, dentro do sistema aí, considerando o uso de água residuária aí na palma forrageira. Eu tenho... Natália, você tem alguma colocação para... Deixa eu passar a palavra para a Natália, que eu acabei falando demais e Natália que está mediando. Aproveitando que o professor Carlindo falou aí de redução de impactos ambientais, né? Eu vou tentar puxar a sardinha para o meu lado um pouco. Eu não sei se eu vou complicar a situação do professor Delfran, mas lá no começo da apresentação, o senhor definiu a água residuária como sendo dejetos. Então, dejetos produzidos pela atividade humana, pela atividade agropecuária. E aí, na minha concepção, os rejeitos de dessalinização, eles entram como esses dejetos. E isso é uma grande problemática que tem se intensificando nos últimos anos, que tem sido distribuídos, né, dessalinizadores na região semiárida para a população, e a população não sabe o que fazer com esses rejeitos, que saem muito mais, com uma carga de sais muito maior, e aí não tem como ser descartado de volta na natureza, porque pode causar um problema maior do que o que era inicialmente. E aí é que entra o meu questionamento. Já tem trabalhos, muitos trabalhos que envolvem o uso de rejeito de dessalinização para ervassal, fenação de ervassal, para produção de pequenos ruminantes. Tem alguns trabalhos para produção de sorgo, milheto, que já se mostraram resistentes. Mas e quanto à palma forrageira? Tem trabalho com água de dessalinização para palma forrageira? É viável? Ela resiste à salinidade ou sem condições? Olha só, boa, muito boa a pergunta,
Natália. Primeiro, sobre o comentário, né, de Carlindo também, de fato, é uma coisa bem interessante, e Carlindo foi no ponto que talvez eu não explanei bem, é que, de fato, é um tratamento, você transforma um esgoto, a palma, ela transforma esgoto em água potável. Isso é impressionante, isso é fantástico, né? Ela consegue transformar, com aquela pouco de água ali, ela consegue aumentar sua produtividade e transformar em água potável. Sobre os dessalinizadores, eu trabalhei um tempo com a parte de salinidade, na verdade, o meu doutorado foi com salinidade, só que foi com feijão, e foi lá no Sudeste, né, em Minas, uma condição toda, a gente teve que preparar uma condição dentro de uma casa de vegetação, tudo direitinho para tentar, dentro de uma estufa, na verdade, um ambiente protegido, para conseguir simular uma situação que fosse aqui no Nordeste. Mas, assim, as minhas lidas, visitas bibliográficas com a palma, ela não é tolerante, não, viu? Ela não chega a ser sensível. Vamos dizer que ela seja classificada como moderadamente tolerante. Em torno, ela consegue aí produzir bem até uma salinidade aí em torno de 3 decimes, 4, no máximo. A partir disso aí, ela começa a reduzir drasticamente a produtividade. E o rejeito dessalinizador é coisa de louco, passa dos 40 decimes, 60, depender do rejeito. Então, assim, de antemão, eu diria, não use para palma, porque ela não vai tolerar. Possa até que sobreviva, mas ela não vai ganhar em produtividade. Pelo contrário, é capaz dela reduzir a produtividade. Esses trabalhos com a ervassal é uma alternativa mesmo. Tem que buscar, inclusive, outras ou forrageiras ou plantas que consigam extrair esses sais e armazenar nos seus vacúolos com mais agressividade mesmo. Então, seria o uso de plantas halófitas, porque no caso da ervassal é interessante porque ela é uma forrageira e é utilizada também na alimentação animal, né? Então, você consegue ali dar um destino ecologicamente, ambientalmente viável para aquele rejeito. Porque não tem outra... Eu ainda não vi outra alternativa para o rejeito. De fato, o rejeito é um problema gigantesco para quem quem usa o dessalinizador. É óbvio que quem usa o dessalinizador talvez é porque não tem outra alternativa. É porque naquela localidade a água é salgada, ela é distante de qualquer fonte hídrica que tenha água de boa qualidade, e a única opção seria essa, talvez, uma captação de água de chuva e tal, mas talvez não dê conta, aí tem que usar o dessalinizador mesmo. E aí o rejeito até hoje, a única coisa que eu vi mais que consegue, né, dar um destino, o melhor destino para o rejeito é exatamente o uso da erva-sal, né, para tentar, e mesmo assim, com o tempo, os teores de sais no solo continuam aumentando, porque ela não, por si só, ela não tem condições de não dar conta, não dá avenção de extrair todo o sal que é colocado pelo rejeito ali. Mas é um bom objeto de estudo aí para os pesquisadores, para os estudantes, né, de descobrir alternativas, formas técnicas e científicas
para lidar com esse rejeito aí, Natália, porque não vejo outra, assim, eu não consigo visualizar outras alternativas, não. Ótimo, professor. E temos uma pergunta, o Ricardo Silveira, ele perguntou, pelo fato de a Palma ela ter cerca de 90% de água em sua constituição, não corre risco de a água residuária utilizada gerar um acúmulo de substâncias que podem se tornar tóxicas para o animal, mesmo tendo um tratamento antes do uso? Boa pergunta também. Ricardo, né? Isso. Bem, uma coisa que a gente precisa avançar e o que que precisa também aí da parceria com vocês, né, pessoal da zootecnia, além da análise química do alimento, da palma, a análise bromatológica também. Então, inclusive no experimento do Giliardi, eu acho que a gente chegou a fazer a análise bromatológica, mas não publicizou, não publicou, enfim. Acho que esses dados estão precisando ser trabalhados. Mas aí depende, como ele não era agrônomo, não era zootecnista, e também não tinha ninguém no comitê de orientação que era da zootecnia, ele não se sentiu à vontade naquele momento para trabalhar esses dados. Mas com relação aos nutrientes mesmo, os trabalhos que eu tenho desenvolvido, os teores de cálcio, magnésio, sódio, cloro, nitrogênio, sempre estão dentro dos níveis adequados e favoráveis. A gente nunca não percebi, né? Mesmo nesses trabalhos, como em outros trabalhos com outras culturas que a gente acaba pegando como referência por ter poucos trabalhos com palma, a gente acaba pegando trabalhos com sorgo, com milho e com tantas outras culturas que trabalham com água residuária. E não se percebe não, Ricardo, essa diferença que possa vir a prejudicar ou a causar toxidez nas culturas, né? Claro que existe principalmente micronutrientes, como são exigidos em pequenas quantidades. Se você tiver um pouquinho a mais, é igual remédio, né? O camarada passou para você tomar um comprimido, você toma 2, é pequenininho, mas pode te trazer um problema lá na frente. Os micronutrientes com a planta é a mesma coisa. Se ele tem aquela faixa lá, se a planta tem aquela faixa de absorção para micronutrientes, se ultrapassar aquela faixa em função da disponibilidade dele na água residuária ou no solo, isso sim pode vir a causar problema de toxidez na cultura. Eu não observei, mas é possível que em algumas águas, a depender do tipo de água residuária, que ela é a concentração de nutrientes é muito variável. Muito, 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 muito variável, né? Às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque depende do fim, do início, de como ela se tornou residuária, depende onde ela foi utilizada. Então tem que se ter, de fato, essa atenção e esse cuidado mesmo, que é a questão do monitoramento e do acompanhamento. Certo, professor. A Vânia Santos, ela perguntou, eu acredito que aqui ela esteja se referindo à questão do sistema de irrigação. Como fazer a instalação subterrânea? Tem alguma recomendação de material para construção ou cartilha, manual, algo do tipo disponível? Geralmente a irrigação subterrânea a gente instala antes de implantar a cultura. Se a cultura já estiver implantada, é possível, mas você vai acabar danificando ali o sistema radicular e tal, mas com o tempo ela se recupera.
mas geralmente é no preparo da sua área. Quando você prepara seu solo, né, geralmente, né, o convencional é fazer uma aração, depois uma gradagem, e depois você vem com o sucador, para abrir ali as valetas para colocar a cultura. Então, você você pode abrir com o sucador mais profundo, distribuir suas mangueiras de irrigação ali dentro do suco, depois você cobre a mangueira, ou você já pode fazer, a depender da profundidade do suco, você abre os seus sucos, distribui as mangueiras na linha de plantio, coloca as raquetes de palma em cima da mangueira, não tem problema, e aí você vem e cobre a mangueira e mantém a raquete ali presa ao solo, ali em torno de meia raquete, alguma coisa nesse sentido. Geralmente a gente faz dessa forma, no próprio preparo da área, primeiro instala as mangueiras e depois já coloca as raquetes e fecha os sucos, com as raquetes e com as mangueiras enterradas. Agora, se tem cartilha, não... Possa ser que tenha, é possível, tem essas... Eu estava olhando esses dias com os meninos aqui do curso técnico, tem algumas empresas que vendem material de irrigação localizado do tipo gotejamento, que estão difundindo muito a irrigação subsuperficial, né? Ou seja, o gotejo enterrado. Inclusive tem até vídeos, né, que eles disponibilizam, fazendo propaganda do seu produto, mostrando direitinho como é que faz a instalação das mangueiras subterrâneas. A Jucimara Costa, ela perguntou, é meio um comentário, meio uma pergunta, mas enfim, se já há algum estudo em curso ou concluído de um sistema de integração para a criação de peixe e, posteriormente, o uso da água da criação para irrigação. No caso, o uso da água residuária para criar os peixes e só posteriormente usar para a irrigação da cultura de palma. Ótimo. O orientado de Carlindo e de Zé Alberto. Anderson, né? É Anderson que está fazendo. Anderson, ele está trabalhando, de fato, trabalhando. A proposta dele é de trabalhar com a água residuária da piscicultura, só que não no cultivo da palma, né? A gente está trabalhando com o cultivo da alfafa no semiárido. A gente sabe que a alfafa ela tem um potencial, geralmente é uma planta, desenvolve muito bem em climas temperados, é uma leguminosa, tem bastante utilizada para a produção de vacas leiteiras, para feno para cavalo, então tem um valor bem agregado. E aí a gente sabe que tem um potencial, tem uma dos cultivares, que é a alfafa crioula, que ela tem esse potencial para se trabalhar com semiárido, só que você trabalhar com ela no sistema de irrigação. Não tem como você trabalhar em sequeiro. E aí a proposta é a gente unir essa questão da irrigação com a água residuária da piscicultura. Ele é lá da região de Xique-Xique. Lá o pessoal tem feito alguns trabalhos com a criação de tilápia em tanques. E a ideia é a gente utilizar dessa água, que é uma água muito rica, tem uma carga orgânica muito alta, principalmente de nitrogênio, e a gente fazer o uso dessa água aí para irrigar a alfafa. E aí avaliar, a gente está nesse processo ainda de avaliação da planta, mas em breve a gente deve ter em breve teremos alguns resultados nesse sentido. Mas o trabalho especificamente agora está sendo desenvolvido para a alfafa. Mas quem sabe mais à frente a gente avança aí para outras plantas que possam ter esse potencial aí para a produção de forragem, inclusive a própria palma forrageira, né? Além do trabalho, tem não com água residuária da piscicultura, mas a gente já tem trabalho produzido, que está na iminência de ser publicado aí, já saiu a dissertação, na dissertação do Rodrigo, tem o Varley que está trabalhando no artigo do
trabalho, aí, que é a utilização do biofertilizante produzido aí com esterco bovino para a produção de palma forrageira. Então a gente tem respostas bem interessantes. Nessa mesma pegada que o Teofan trouxe, a gente conseguiu elevar sobremaneira a produção de matéria natural, mas consequentemente a produção de matéria seca ela caiu. A gente tem a produção em sequeiro em torno de 10% de matéria seca, e a produção que recebeu esse biofertilizante, os volumes de biofertilizante, com valores em torno de 7%. Mas a produção da matéria natural que foi produzido, ele compensa, o volume de matéria natural compensa essa queda no teor de matéria seca. E aí a ideia é de a gente avançar nesses estudos, inclusive depois utilizar isso aí na dieta com animais, com ruminantes. Que aí, inclusive, vem a possibilidade aí de avaliar essa pegada hídrica, reduzindo também o consumo de água por esse animal. Que acho que é o caminho que a gente precisa seguir aí no semiárido, né? A gente realmente aproveitar e reaproveitar essas águas e transformar, né? Dar um destino nobre para elas. De forma direta aí produzindo forragem, de forma indireta produzindo proteína, né? Proteína animal para consumo humano. Acho que é um caminho bem interessante. Perfeito. Só também dando um outro exemplo aqui, Natália, para a Jucimara, e eu acho que vem aquela tua pergunta lá do dessalinizadores também. Tem a Embrapa Semiárido já há muito tempo, né? Eu acho, muito tempo mesmo, não lembro quando, mas talvez na 2005 para cá ou até antes, ela vem trabalhando, tem um projeto lá denominado Projeto Água Doce, que é exatamente essa junção aí. Ela pega a água do dessalinizador, utiliza o rejeito lá para produção de tilápia, né? Então a tilápia ela é tolerante à salinidade, talvez até resistente, não sei. E aí pega essa água da tilápia, que já está extremamente salgada, e com matéria orgânica, né, do dejeto da própria tilápia, e utiliza para irrigação da erva-sal, né, para produção de forragem. Então, esse é um outro exemplo que já vem há bastante tempo difundido pela Embrapa Semiárido, né, que é uma outra forma da utilização da água residuária da piscicultura. E se for uma água de baixa salinidade, que é o caso lá de Carlinhos, Alberto e Anderson, lá em Xique-Xique, é possível sim a produção de palma, inclusive deve ser até benéfico, porque, além de tudo, ela vai com matéria orgânica também, né? Com a matéria orgânica oriunda dos dejetos dos peixes. Então, além do dejeto do peixe, ainda tem sobra da dieta, né, dos animais, a ração que não é consumida. Tudo isso aí é depositado junto com essa água residuária, mais os dejetos. Então, um material que tem uma carga orgânica bem considerável. E aí, se a gente pensar aí ao longo do tempo, as aplicações que são feitas, à medida que vai ocorrendo essa deposição, isso vai disponibilizando nutrientes, tanto água quanto nutrientes para a planta aí, conseguindo manter aí períodos longos de seca com água, que, mais uma vez, ela teria um outro destino. O que acontece com esse tipo de água? Ela é muito rica em nitrogênio, principalmente na forma de nitrato e nitrito. E essa água, geralmente, o que o produtor ele faz? Ele tira a água do rio, enche o tanque, cria a tilápia e depois faz a renovação dessa água, com essa água voltando para o rio. Então, o impacto disso é muito alto, a DQO dessa água ela é altíssima. Então, tanto DQO quanto DBO, isso vai causar um processo de eutrofização dessas águas no rio. Então, a gente está fazendo o quê? A ideia é de retirar essa água que iria voltar para o rio, a gente vai pegar essa água e dar um outro destino para ela fornecer nutrientes para produzir matéria seca e, posteriormente, essa matéria seca produzir proteína bruta animal para consumo humano. Uma vez que essa água já produziu, digamos assim, com a forma de se produzir a proteína a partir da criação de tilápia, né? Então, é um processo de ciclagem e reciclagem dentro de um sistema. Perfeito.
Estamos chegando já a quase 2 horas de transmissão. Eu acredito que agora é a nossa última pergunta. Eu vou conferir, mas eu acho que é a última. O João Costa, ele perguntou: o uso de água residuária na fertirrigação já é uma realidade ou ainda é algo a se estudar? Boa pergunta, João. Para fins de... Como a água residuária ela é extremamente variável, né? Depender a variação dos nutrientes que tem disponível, depender de qual água, de qual resíduo, né? Se for doméstico, se for industrial, se for de piscicultura, enfim. Suinocultura, é muito variável. Mas todas elas têm essa característica de ter aporte de nutrientes. Ela sempre vai ter um aporte de nutrientes maior do que a água potável, do que a água tratada. Agora, dizer se ela vai suprir a necessidade nutricional das plantas através, né, do processo de fertirrigação, como convencionalmente a gente faz, diluindo nutrientes ou fertilizantes na água de irrigação, na quantidade exata, em função da marcha de absorção da cultura, né? Ela não vai conseguir fazer isso aí, não. O que a gente pode estar fazendo é enriquecendo ela, né? Complementando, seja na própria água residuária ou seja de forma convencional de cobertura, para que aí sim ela possa atender a demanda nutricional da cultura que você está pretendendo plantar ou cultivar. Atender assim, de forma plena, atender 100% da sua demanda nutricional em função da sua marcha de absorção de nutrientes. Então, você teria que fazer da mesma forma como você faz a fertirrigação, você teria a água residuária, você teria os nutrientes disponíveis nela, e ia fazer o estudo de concentração de quanto necessitaria de cada nutriente daquele para determinada fase da cultura. De repente, em alguma fase da cultura, a água residuária seja suficiente para suprir a necessidade dos principais nutrientes. Mas em outra fase possa ser que não, e aí você tem que estar complementando e ajustando com a adição de fertilizantes externos, né? Acho que seria isso aí. Eu só complementar essa fala de Delframa, que de fato, por mais que a gente já tenha resultados bem interessantes, ainda é um campo bastante aberto. E não somente na perspectiva da demanda nutricional, a própria demanda hídrica e também em equipamentos. Hoje, o que a gente tem aí, boa parte do sistema de irrigação que está disponível aí, é um sistema de irrigação que foi trabalhado, que foi pensado, concebido aí para água potável, para uma água pura, diferente aí da condição aí de água residuária, que muitas das vezes ela vem acompanhado também com material sólido. E aí esse material sólido, ou dependendo da concentração aí desses sais que existem nessa água, que o Delframa colocou durante a fala dele, a questão da precipitação desses sais e entupimento dos poros. E aí a manutenção desses equipamentos é um pouco trabalhosa. Então, também para desenvolvimento aí de sistemas de irrigação, desenvolvimento aí de mangueiras, de emissores que possam atender essa necessidade, é um campo bem vasto, um campo que está bastante aberto aí para ser feito. Então, tem muito que se pesquisar, muito mesmo, para se produzir de conhecimento e de tecnologia nessa área. Só complementando aí, Carlindo, a sua fala, que foi muito boa, tem alguns, vários países, né, no Oriente Médio, o exemplo é Israel, que utiliza quase que 80% da sua água na produção agrícola, água de reuso, água residuária. E lá, a tecnologia de irrigação é extremamente avançada, principalmente a parte de desenvolvimento de emissores, equipamentos, sistema de filtragem,
exatamente porque 80% do recurso hídrico que eles utilizam na agricultura é água residuária, com todos esses problemas que nós falamos e que você destacou agora. E aí, algumas empresas aqui, empresas multinacionais, mas que atuam aqui no Brasil, já percebe esse mercado e que pessoas e muita gente já está utilizando essas águas residuárias nos seus cultivos. E que muitas vezes é água dos próprios córregos e rios que passam no fundo da cidade, que a gente chama de rio, mas que tem uma carga de esgoto tão grande que às vezes você fica sem saber se é rio, se é riacho ou se é esgoto mesmo. E percebam que nas margens de todos os povoados ou cidades, aqueles proprietários, fazendeiros que têm áreas ali próximo à periferia, os pastos são todos verdinhos, que criam, utilizando essa água residuária, esse esgoto aí. Então, assim, as empresas já estão se preocupando com relação a essa demanda, mas carece, sim, de pesquisas e de desenvolvimento de materiais para a gente estar avançando nessa parte de sistemas de irrigação e manejo com água residuária. É um campo muito amplo aí e aberto que a gente pode estar trabalhando, né? A academia tem um papel fundamental nisso aí, os estudantes de iniciação científica, de mestrado, doutorado, é quem consegue, né, trazer respostas aí para a sociedade, trabalhando em cima, desenvolvendo essas tecnologias. Ótimo, professor. Realmente foi nossa última pergunta, então eu vou devolver a palavra. Se o senhor quiser falar alguma coisa, acrescentar algo, o canal está aberto. Só te agradecer aí, Natália, parabenizar pela sua condução aí da mesa, da mediação, muito boa, parabéns. Parabéns aí, Carlindo, meu amigo, obrigado aí, um abraço. Muito, como sempre, tá dividindo espaço com você, é muito tranquilo, prazeroso, né? As coisas fluem facilmente, é muito bom, né? A primeira, segunda vez, né, que a gente divide as telas aí, até mais na disciplina, Vai enfim. Mas é sempre muito bom ter a tua participação, né? A tua intervenção, suas percepções são muito boas, né? E parabéns aí a toda a organização pelo evento, e agradeço aqueles que estiveram presentes. Não consigo visualizar o chat, quem estava presente, quem não estava, mas enfim, de coração, agradeço a todos que ficaram conosco até agora ou que participaram em algum momento da nossa discussão. Obrigado, fiquem com Deus e se cuidem aí, todo mundo. Delfran, eu que agradeço aí mais uma vez a sua participação e é recíproco, é sempre um prazer e um aprendizado. Eu costumo dizer que eu tenho algumas referências, aí nessa minha inserção aí na tecnologia social, essa inserção aí com o semiárido, e você é uma dessas referências. Então eu tenho aprendido muito, aprendi e continuo aprendendo muito com você durante essa convivência nossa aí, desse tempo de amizade aí, de parceria. E agradecer e dizer que a questão da organização aí, que pega aí 99% do mérito aí dessa equipe, que hoje está representada aqui por Natália, e aí nos bastidores aí está o restante da equipe aí, que são os nossos estudantes aí, graduandos, e temos 2 pós-doutorandos também que participam aqui do Zootecnia Online, que fez esse programa aí durante esses 3 meses aí que a gente foi ao ar semanalmente, trazendo diversos temas aí para ser discutido. Eu não vou me delongar muito aqui,
Como eu falei, a gente está fechando aí com chave de ouro, com a sua participação aqui. A gente está fechando um ciclo temático e está fechando também o nosso ciclo anual aí, 2020. O nosso projeto aí que aconteceu ao longo desses 3 meses. E aí eu quero agradecer, expressar esse agradecimento aí à nossa equipe, a Natália, a Ana Clara, a Carol, a Mariana, a Camila, a Henry, a Maria. Essa é a nossa equipe que esteve aí ao longo desses 3 meses aí, dando sustentação ao projeto. Eu falo para eles o tempo todo. Se eu fosse tocar esse projeto sozinho, poderia até acontecer, mas não aconteceria com esse brilhantismo que aconteceu ao longo desse período aqui que passamos juntos. E estender esse agradecimento aí a todos os nossos colaboradores, todos aqueles que ao longo desse período aí que a gente convidou, que esteve à disposição, que veio aqui e trouxe o melhor, trouxe informações importantíssimas. Agradecer aí nosso público, mais uma vez, sempre presente, sempre participando, colocando os questionamentos, colocando aí, trazendo um pouco das suas experiências e das suas vivências aí ao longo desse período. Agradecer nossos parceiros aí, o apoio, nosso parceiro que durante esse período aí divulgou o evento, a SDR, aí em nome do Tosato aí pela CEPEX, que fez uma parceria forte com a gente aí, a Neiva, que toda semana publicava aí a nossa informação, o nosso bate-papo aí sobre o que ia ser discutido aqui no Zootecnia Online. A Copecé e Moc, aí, em nome da Gisleide, que é uma parceira forte nossa, aí, a gente já fez muitos trabalhos juntos, aí espero que quando essa pandemia passar aí, a gente possa fazer outros trabalhos presenciais. E a parceria, claro, do IF Baiano, não posso deixar de falar, nosso parceiro, o IF Baiano, eu sou do IF Baiano, então representando aqui o IF Baiano junto com o Delfran, fechando aí esse ciclo. E, claro, quem realmente falou dos apoiadores, quem aí está aí, digamos assim, na execução, a UFBA, que possibilitou a gente tocar esse projeto via Pró-Reitoria de Extensão, e o nosso grupo de pesquisa. Nosso grupo de pesquisa, o GENFOR, que é um grupo conduzido aqui pelo professor Gleidson, que eu tenho o maior prazer de fazer parte desse grupo aqui na UFBA, junto com o professor José Esley, com o professor Douglas, com a professora Manuela. Então, é um grupo que vem desenvolvendo aí diversos trabalhos aí nessa parte de produção de ruminantes, de conservação de forragem, de manejo de pastagens. Então, é nosso grupo de forragem, nosso GenFor, junto com os nossos estudantes de graduação, pós-graduação, os pós-doutorandos que compõem o grupo, e tem apoiado esse projeto também. Acho que eu não esqueci de ninguém. Se eu esqueci, eu peço mil desculpas. O GEPAC, esqueci. Eu que esqueci do GEPAC, o GEPAC. O GEPAC, falar do GEPAC, o GEPAC está aqui hoje. O GEPAC estava presente aí. O GEPAC hoje está presente aqui. Já vi o GEPAC falando, ele esteve presente também na nossa palestra no início desse ciclo, mas aí como estava no YouTube, toda a transmissão, praticamente 90% da transmissão é feita aqui pelo canal, então a gente não conseguiu muito acompanhar a presença do GEPAC lá no YouTube. Mas de coração agradecer a todos vocês, e que o nosso Instagram ela continua lá, o Zootecnia Online, para participação, contribuição. Todas as nossas transmissões, elas estão disponíveis no YouTube, né, Nath? No nosso canal do YouTube. Nath vai falar um pouquinho sobre isso aí, sobre os nossos formulários. Deixa eu deixar para a Nath falar as nossas consultas, a gente vai fazer um processo de avaliação e conta aí com a participação de vocês. Mas acho que eu falei demais. Vou passar para a Natália, que aí ela complementa o que está faltando, né, Nath? Desculpa mais uma vez. Que isso, professor. Antes de partir para os agradecimentos, né, só complementando o que o professor falou, aos produtores rurais que se cadastraram e assistiram
muito obrigada. E aos que responderam o formulário, muito obrigada mais ainda. E aos que não responderam, ainda dá tempo de responder, o formulário vai permanecer aberto até a semana que vem. Então, o link está na descrição do vídeo, tanto do YouTube quanto do Deutsche. Então, vocês ainda podem responder. Com a finalização, né, do nosso evento, nós vamos estar encaminhando para os nossos inscritos um formulário de avaliação para que vocês avaliem a gente, né? Digam o que vocês gostaram, o que não gostaram, o que pode melhorar para uma próxima ocasião. E é basicamente isso. Como o professor falou, nosso Instagram continua aberto. Por enquanto, ainda estamos sem o WhatsApp, mas retornaremos em breve. E no mais é isso. Só agradecer a todo mundo que assistiu, a todos os palestrantes que passaram por aqui. Foram explanações maravilhosas, apenas comentários positivos e ansiedade para a próxima. E a comissão organizadora, que sem palavras para descrever, né? As meninas e Henry foram maravilhosos durante todo o tempo. E quem apareceu aqui e quem não apareceu também, só muito obrigada e parabéns, porque foi um trabalho maravilhoso e muito gostoso de fazer. E obrigada ao professor pela oportunidade, né, de abrir esse canal para os estudantes estarem aqui à frente de um evento tão diferente da nossa realidade. Amado, Natália. Só lembrando que nesse formulário aí que a gente vai mandar para os nossos participantes, a gente quer sugestões de temas para uma próxima temporada em 2021, né? Então a gente depende da demanda de vocês aí para a gente submeter uma proposta novamente e abrir o canal em 2021 novamente com novos temas, com talvez os outros participantes aqui trazendo novas informações para a gente discutir nesse momento aqui de troca de saberes, né? É extensão, é troca de saberes que a gente traz aqui, ó, é recíproco o conhecimento que é dialogado aqui. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado a todos. Então, obrigada, boa noite, boas festas para todos, né? Um bom final de ano. Que 2021 vem aí próspero e com melhores presencial. condições. 2021 presencial com uma vacina. Esse aí vai ser o nosso presente de Natal, nosso presente para 2021. Então, Feliz Natal, que Deus abençoe a todos. E um feliz 2021 de forma presencial, sem Covid. Amém. Amém. Então, tchau e boa noite. Tchau, boa noite.